Boa tarde, pessoal. Vamos aqui dar início à nossa live do quinto CREA Orienta. Vamos lá, já temos aqui 18 participantes. Cumprimentar aqui os primeiros, as primeiras no caso, né? Internautas aqui. A Liliana Ramos, nossa colaboradora, a Cela, que deve ser Marcela, a Aline, a André Bonafina aqui, nosso assessor de projetos especiais, ao Denise Almeida, nossa gerente da fiscalização. Boa tarde, gerente. Depois a gente vai cumprimentando mais. Vamos já quase chegando aos 30 aí para a gente dar início à nossa live. Daqui a pouquinho eu vou trazer para a sala o nosso colaborador, o assistente técnico Arthur, Carlos Arthur, que é quem vai trazer aí as informações, parte do conhecimento dele aí, do vasto conhecimento que o Arthur tem nessa área. Vamos lá, estamos com 37 já. Boa tarde, internautas. Boa tarde, engenheiros, agrônomos, geocientistas. Obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco nessa live, onde hoje falaremos, até o título está aí, fixado aqui, né? Fiscalização, importância para a segurança da sociedade. Esse projeto, aliás, CREA Orienta, estamos hoje na quinta edição, né? Foi criado com o intuito de trazer informações para os profissionais, para a sociedade, acerca dos nossos produtos, né? Daquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então, eu vou convidar agora o Arthur, depois eu falo mais um pouquinho. Enquanto isso, o Arthur vai chegando à sala aqui, procurar o Arthur aqui, tá aqui, Arthur Vital. A fiscalização, né, que eu diria assim, nossa razão maior de ser, né, é para a fiscalização do exercício profissional. Boa tarde, Arthur. Seja bem-vindo. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Saudade de você, rapaz. A gente, esse tempo todo, já estamos aí há 3 meses aí fora do CREA, né? A gente só se Deus quiser, breve estaremos juntos em novamente, breve, né? Posso até anunciar já. Eu assino, depois dessa live aqui, irei assinar a portaria que vai flexibilizar o nosso trabalho com o retorno à atividade presencial para aqueles que puderem. Vamos atender a todas as regras, todas as normas e também aos cuidados preceituados, né, para que a gente possa, já que nós pedimos, o CREA formalmente solicitou do governo do Estado que retomasse, permitisse, aliás, a retomada das nossas obras e serviços, né, nas nossas áreas da engenharia, agronomia, geociências, né, e fomos atendidos aí em parte, agora as obras agora em 100%, pelo menos aqui na região metropolitana, algumas cidades ainda vai ficar a nível de 50%, mas desde quando foi flexibilizada a nível de 50%, Arthur, eu até já vou dar uma informação aqui que a gente vai falar disso, mas aproveitando o ensejo, nós já botamos a nossa fiscalização para também voltar ao trabalho presencial, só que por demandas, né? Então, agora a partir do dia 1º de julho, voltaremos todas as áreas, aquelas que puderem ser contempladas, porque vamos ter que ver as peculiaridades de cada um dos nossos colaboradores, para ver quem pode voltar, quem não pode, dentro de cada área também, ver nesse contexto. Então, o nosso amigo Carlos Arthur, que é assistente técnico do CREA, vai falar hoje conosco aqui, como eu já citei aí o título ainda há pouco, Fiscalização, Importância para a Segurança da Sociedade. Então, Arthur, você que é assistente técnico do CREA, que é um funcionário que muito contribui com o nosso dia a dia, tem muito conhecimento do que vai falar aqui hoje,
eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho mais aí, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Certo. Então, me apresentando aí rapidamente, agradecendo aí a participação dos colaboradores, certo, e demais internautas. O meu nome é Carlos Arthur. Engraçado, presidente, que às vezes eu esqueço meu nome é esse. Porque desde criança me chamam por Arthur mesmo, sabe? Até Lá no sou CREA estranho. mesmo, nós só te chamamos de Arthur, Arthur mesmo, né? É, até sou estranho com Carlos Arthur. Ah, Parece tá. que é outra pessoa. Então, eu exerço a função de assistente técnico lá no setor de fiscalização, né, na gerência de fiscalização, mais precisamente na Secof. Eu não estou te ouvindo, Arthur. Arthur, eu não estou te ouvindo. Eu não estou conseguindo te ouvir. Se for o caso, é melhor você sair e voltar novamente. Eu, pelo menos, não estou conseguindo te ouvir. Não sei os internautas. Eu Gostaria vou que alguém tentar sair. respondesse. Estão me ouvindo? Agora sim, Arthur, agora. Vamos lá. Pronto. Então, eu sou assistente técnico, né, do CREA Pernambuco, eu sou colaborador do CREA desde 2007, certo? Então, eu fico lotado no setor de controle da fiscalização, que é subordinado à gerência de fiscalização. Então, a gerência de fiscalização, que tem como gerente a nossa engenheira civil lá, a Aldenice Colga, certo? Ela é composta por dois setores. É a Cefis, que é o setor de fiscalização, chefiado por Melana Ramalho, engenheira civil. E esse setor de fiscalização é o responsável basicamente pela parte operacional, certo? Das nossas ações de fiscalização. E temos também o setor de controle da fiscalização, que eu me encontro lotado. Ele é chefiado por Cátia Andrade, certo? Esse setor basicamente responde por toda a parte de processo, a parte de tramitação processual, em conformidade com a resolução 1008, com relação aos autos de infração lavrados, certo? Meu papel lá consiste basicamente na análise e instrução dos processos de auto de infração que demandam o julgamento em primeira instância nas câmaras especializadas e no plenário, em segunda instância. E conto também com a ajuda da assistente técnica Silva Carla, né? Nossa amiga. Certo. Muito bem. Ok, eu acho que a gente já pode entrar. Você poderia falar inicialmente um pouco da legislação nossa, que mais diretamente é pertinente, né? O trabalho da fiscalização. Poderia ser nessa linha, Arthur? Sim, poderia sim. É o sistema Confea-CREA, né? Ele tem como missão a fiscalização e prestação de serviços. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Está ouvindo agora? Mais ou menos. Deixa eu aumentar no máximo aqui. Agora voltou. Não, não, não. Tô não, Arthur. Eu não estou conseguindo te ouvir. Estava muito bom ainda há pouco, mas agora não. Veja aí se você consegue resolver. Eu vou sair e volto, certo? Para ver se melhora. Certo, ok. Aí eu fico aguardando aqui para inserir. Só um minutinho só, por gentileza. Nós temos termo da legislação, que ele deve falar aí, da nossa Lei 5.194, que trata também, mas tem também a 6496, que criou a ART, tem algumas resoluções, como a 1025, a 1008 também. Acredito que o Arthur deve falar de tudo isso aí. Deixa eu buscar aqui, ver se ele já voltou. Tá aqui. Arthur? Pronto, tá ouvindo agora? Opa, agora sim. Vamos lá. Pronto, né? Então,
O nosso sistema ele foi criado pelo decreto 23.569 de 33 e atualmente ele é regido pela Lei Federal número 5.194, certo? Então, o que é que a gente percebe? Já no seu artigo inicial, o artigo 1º, ele fala que as profissões que são abrangidas pelo sistema, na área de engenharia e agronomia, elas são realizações de caráter de interesse social e humano. Então, aí a gente já percebe o direcionamento, a missão do CREA, do sistema Confea-CREA, né? Então, o sistema Confea-CREA, ele tem como missão a fiscalização da prestação de serviços técnicos e execução de obras relacionadas à engenharia, agronomia e geociências, com a participação de responsável técnico legalmente habilitado. Então, o objetivo da fiscalização é verificar o exercício profissional de engenharia, agronomia e geociências, conforme prevê a Lei 5.194 e 66. O mais importante é o quê? É visando garantir a segurança da sociedade, certo? Bem como a valorização profissional. Muito bem. Para a gente entrar falando logo da fiscalização, né? Porque a fiscalização é o nosso, digamos, eu até já citei aqui no início, né? Nosso objetivo principal para tanto buscar dar segurança à sociedade diante dos serviços e obras, né? Da engenharia, agronomia e geociências, né? E preservando também o direito do profissional, né? Então, assim, tudo que vem sendo discutido ao longo do tempo e recentemente, Arthur, a nível nacional, né? A questão do combate ao exercício ilegal da profissão, que é essa a questão. A gente fiscaliza para evitar o exercício ilegal, trocando em miúdos. Quando um leigo está fazendo um trabalho que é papel de um profissional do nosso sistema e ele não tem essa autorização, não é habilitado, portanto, está exercendo ilegalmente a profissão. Como é que está isso hoje em dia, Arthur, para os nossos internautas aí? Isso é um breve resumo aqui. Na Lei 5.194, presidente, nós temos aí o artigo 6º, certo? Que ele é dividido em 5 alíneas. Ele trata da prática do exercício legal da profissão, certo? Resumindo aqui, a linha A se refere aos leigos, né? Tendo pessoa física ou jurídica, certo? Que executam atividades privativas dos profissionais do sistema. Certo. A linha B, ela se refere aos profissionais que extrapolam essas suas atribuições profissionais, exercem atividades estranhas a essas atribuições. E o grande questão aí, que inclusive respondendo a sua pergunta aí, a linha C, nós temos se refere ao profissional que empresta o seu nome a pessoas físicas e jurídicas e sem a sua real participação na execução do serviço, né? Então, essa situação aí, ela está sendo discutida a nível nacional. O CONFEA, através da decisão normativa 111 de 2017, ela estipula aí as diretrizes para a análise das RT registradas, certo? Bem como ela nos mostra os procedimentos para a gente combater as práticas do acobertamento profissional. Então, certo. Funciona basicamente assim. Bimestralmente, as câmaras especializadas, elas nos informam um segmento ou uma atividade que será objeto de fiscalização. De posse da informação dessas câmaras especializadas, o setor de fiscalização ele vai fazer sua consulta no sistema corporativo e vai fazer uma listagem, digamos assim, do top 10 do profissional ranqueado, digamos assim, com o maior número de RTs registradas nos últimos 12 meses, dentro daquele segmento que foi definido pelas diversas câmaras. Então, de posse dessa informação, nós submetemos a análise das câmaras, retornando com as informações, onde eles vão fazer as análises, além de quantitativas, o que é mais importante, as qualitativas, porque cada tipo de serviço demanda uma certa participação do profissional, né? Ele não pode comparar um profissional que executa, que elabora projetos, com um que tem que estar numa obra de uma ponte, por exemplo. Entendeu? Então, depois dessas informações, a Câmara vai apreciar as informações, vai notificar o ranqueado, digamos assim, o profissional, para que ele possa esclarecer e apresentar a documentação comprovando a sua efetiva participação na obra. Então, significa dizer para os nossos internautas, os que ainda não têm conhecimento, que
O que você falou aí do profissional que empresta o nome, a gente diz no popular, chama de canetinha, né? É aquele Isso, profissional que assina a RT, mas não efetua, não realiza efetivamente o trabalho, o serviço, não é isso? Então, quer dizer que hoje nós já temos uma ferramenta, quer dizer, essa DN 111, essa decisão normativa, ela já é uma ferramenta importante para que a gente possa combater o canetinha? com certeza. Lá tem as diretrizes, né, da prática, dos procedimentos que devem ser adotados para a gente identificar o profissional e, de posse da apresentação da documentação, as câmaras vão analisar a questão quantitativa e qualitativa e vão deliberar sobre a situação e aplicar as penalidades cabíveis. O que Muito bem. acontece, que eu vejo muito, Evandro, que eu vejo muito, é que às vezes o contratante, ele acaba, às vezes, em algumas situações, protegendo o profissional, que é um amigo. Entendeu? Então, Certo. o profissional nem registra RT e nem acompanha. Muitas vezes também. Aí ele comete dois erros crassos, né? Isso. Muitas vezes o profissional diz, não, o CREA está me fiscalizando. Não, o CREA fiscaliza é a falta da legalidade, né? Quer dizer, Isso é a onde prática do não tem um exercício legal. profissional, né? Onde não tem um profissional à frente. Tanto é que muitas vezes as pessoas inadvertidamente, então por falta de conhecimento, pede ao CREA que visite, através da fiscalização, visite obras para ver a qualidade. Mas a gente não fiscaliza o resultado do serviço, não é isso, Arthur? Isso. Explica um A pouquinho gente não, isso aí para nossos internautas, é, por favor. a gente não fiscaliza a parte técnica da obra, né? Inclusive, recebemos várias denúncias que são avaliadas, não são acatadas, porque não é de competência do CREA, certo? Então, falando de denúncia, a gente sempre orienta o cidadão lá que está fazendo a denúncia a ele fazer o cadastro da denúncia no órgão competente. Então, o que acontece? No órgão competente. E com relação à parte técnica, não é atribuição, não é missão do sistema CREA-CONFER. A gente verifica o exercício profissional. Muito Agora bem. tem o seguinte, a gente também não pode, Evandro, fechar os olhos para as irregularidades, certo? Certo, certo. Então, não é porque não é nosso papel verificar a parte técnica que a gente vai fechar os olhos, porque isso oferece risco à sociedade. E a nossa missão é garantir a segurança da sociedade. Então, a gente Muito, aciona os órgãos competentes, certo? Para que eles tomem ciência da situação, para que tomem as medidas cabíveis. muito pertinente, Arthur, isso aí, porque é o seguinte, mesmo, como você disse, mesmo não sendo o nosso papel precípio, mas a gente vai e faz o nosso papel de informar ou até seguir uma nova denúncia. Por exemplo, ontem mesmo eu solicitei da fiscalização, tenho conhecimento que já foi, estou esperando o relatório, o nosso fiscal Kepler, de Caruaru, ele visitou a barragem lá de Belo Jardim, porque saiu nas mídias aí que o corpo da barragem estava mostrando como se fosse uma fissura. Pode até não ser, mas assim, a gente, por via das dúvidas, já enviamos um fiscal lá, lógico, e o papel dele lá vai ser esse, vai ser investigativo só na linha da verificação, fazendo também registro fotográfico, para que a gente analise. Em sendo alguma coisa de risco, realmente nós vamos acionar o governo, seja quem for, de direito e de dever de agir. Então, assim, a gente sempre faz isso, como fizemos já na barragem de Cerro Azul, e em momentos também no próprio Shopping Rio Mar, aquele tempo disseram que era uma fissura. Então, assim, barragem de outras barragens também. Então, assim, a gente cumpre esse papel também social aí, importante, eu diria assim. Olha, Arthur, falando de fiscalização, nós temos uns formatos aí de fiscalização, inclusive a fiscalização preventiva integrada, né? Que você poderia nos falar aí quais os modelos de fiscalização que a gente tem, e depois eu queria me ater um pouquinho, tanto na fiscalização preventiva integrada, que foi criada aqui no CREA Pernambuco, não na nossa gestão, foi lá nos anos 80, mas serviu de modelo, hoje todos os estados fazem, mas também a nossa fiscalização dirigida, que nós criamos na nossa gestão.
Eu queria que você falasse isso aí de forma abrangente, dos modelos e formatos de fiscalização, mas também que depois nós nos ativéssemos a esses dois casos. Por favor. Certo. Nós temos 14 inspetorias aí que são distribuídas pelo município de forma estratégica, né? Isso. E visando a finalidade de garantir nossas ações por todo o estado de Pernambuco, certo? Então, uma de nossas ações que é bastante eficaz é a fiscalização dirigida, certo? Ela funciona como uma força-tarefa de auxílio às inspetorias para que ela possa fazer uma varredura em todos os municípios da jurisdição, certo? Então, como dados aqui, eu posso trazer, referente ao ano passado, foram realizadas 31 fiscalizações dirigidas, certo? Onde foram contemplados 171 municípios e foram gerados aí 3.010 relatórios de fiscalização, ou seja, 3.010 ações de fiscalizações com relação a essa atividade de fiscalização dirigida. Com relação ao FPI, realmente ela foi... FPI, só explique o que é FPI, que eu não expliquei, eu só falei o nome também. Certo. Fiscalização preventiva integrada, certo? É uma fiscalização preventiva porque a função é prever, antever os acidentes, certo? Os pontos de risco que possam causar algum tipo de acidente, comprometendo a segurança da sociedade, certo? E ela é integrada porque nós contamos, o CREA como o órgão coordenador, nós contamos com a participação de diversas entidades, órgãos e instituições, certo? Então, como exemplo aí, eu vou citar a FPI que foi realizada no Carnaval desse ano 2020, que é sempre um sucesso. Pronto, o Carnaval, como todos nós sabemos, né, o Carnaval de Pernambuco é muito animado, né, tradicional, não é? E culturalmente diversificado, né? Então, essas características aí atraem muito uns turistas de toda a parte do Brasil e até de outros países, nesse momento de carnaval para cá. Mas para que aconteça toda essa festividade, toda uma estrutura de palcos, camarotes, arquibancada, elementos de decoração, sistema de instalações provisórias elétricas, grupo de geradores, que mais? Trios elétricos, certo? Toda essa estrutura é montada. E toda essa estrutura aí, ela pode oferecer risco aos foliões lá, à medida que elas não tenham sido feitas por profissionais habilitados e não atendendo às normas de segurança. Então, o que acontece? O CREA Pernambuco, como órgão coordenador, ele promoveu várias reuniões com os órgãos envolvidos, as entidades, certo? Eu cito aí DIRCOM, Corpo de Bombeiros, CELP, Secretaria do Meio Ambiente de Olinda, certo? Onde a meta é traçar as ações que visam garantir a segurança da sociedade durante o período carnavalesco. Então, deixa eu trazer alguns números aqui com relação à FPI. Esse tipo de segmento, eu estou dando um exemplo aqui do Carnaval, mas ele pode se aplicar em diversos outros locais públicos, né? Estádio de futebol. Festa de São João também, festa de final de ano, né? Sempre onde há eventos com muita aglomeração, né? Isso, onde tiver aglomeração e a potencial risco contra a segurança da sociedade, esse é o tipo de fiscalização adotada. Pode ser em parques de diversão, cinemas, hospitais. As atividades, os segmentos propensos à FPI é a questão do meio ambiente, a segurança e a coletividade, como está falando aqui no Carnaval, equipamentos públicos como praças, estradas, aeroportos, tudo se aplica a essa questão da fiscalização integrada. Você disse que tinha aí os números da FPI do Carnaval, você ia apresentar, né? Desse ano. Isso, olha, foram mais de 50 dias de trabalho em 37 cidades que foram polo carnavalesco, né? De todo o estado. Houve um aumento de 50% da fiscalização no estado que focou a prevenção da vida. E, como consequência, não tivemos nenhum registro de tragédia, né? A tragédia, o número 0, né? É o número excelente para o que se foi proposto. Você terminou dizendo que eu estava aqui esperando para falar, mas, de qualquer forma, ainda vou citar alguma coisa. Pode falar.
Então, a título de números, foram realizadas 279 vistorias de estruturas e elétricos, certo? E nessa FPI, a CELP realizou aproximadamente 1.000 ligações. Outro dado que eu tenho aqui, a DIRCOM, né, interditou vários imóveis que seriam utilizados como camarote para a utilização no Galo, no Bloco Galo da Madrugada. Olha, terminou os números aí? Isso aí. O que eu disse que você tinha citado é essa questão, que graças a Deus não houve nenhuma fatalidade, né? E aí onde está? Quando os órgãos de controle, de fiscalização funcionam eficientemente, não viram notícia. Que bom! É isso que a gente quer. A gente quer, nesse caso, a gente não quer ser notícia. A gente quer justamente trabalhar preventivamente e é isso que essa FPI ela faz. Desde quando foi criada, ela vem sempre trazendo melhorias e esse ano o trabalho foi tão eficiente, Arthur, como você disse aí, graças a Deus não houve nenhuma tragédia no carnaval pernambucano. Então, inclusive, nós paramos por conta, os trabalhos presenciais por conta da pandemia, mas nós tínhamos agendado de certificados de eficiência aos fiscais de todos os órgãos, não só do CREA. Todos os órgãos. Então, assim, é de muita importância. Eu tenho outra aqui, outra só complementando, presidente, veja bem. Esse é um motivo de grande orgulho para o CREA Pernambuco. Isso. Além de ser o pioneiro, na minha visão, esse procedimento, essa ação de fiscalização é a mais completa tradução do que é a missão da instituição, do CREA. Certo? Justamente. Que é salvar vidas. Perfeito, perfeito. Eu tenho aqui outra questão, Arthur, para levantar. Vamos falar do dia a dia do nosso profissional ou não. Pode ser também para o cidadão. Quando que se deve fazer um RT? Como se evitar? Vou reformular a pergunta. Como se evitar ser autuado pelo CREA? Eu acho que assim fica mais amplo. Certo. Né? Inclusive, muitos dos autuados têm essa dúvida com relação ao período que deve ser registrado a RT. Porque muitos alegam que no auto de infração, por exemplo, vem lá uma menção de 10 dias para regularizar, que o CREA está dando um prazo de 10 dias, certo? Só que esse prazo de 10 dias mencionado no auto de infração, no corpo do auto de infração, ele se refere ao prazo concedido que é estipulado pela resolução que trata dos procedimentos de análise de auto de infração, para que o autuado tome ciência e garanta ao mesmo a ampla defesa, certo? Então, se a RT ela for registrada antes da verificação da ocorrência, então o auto será improcedente. Se ela for registrada dentro do período mencionado lá no auto, mas posterior à nossa verificação, o auto é devido, certo? Então, o artigo 28 da Resolução 1025, ele diz que toda RT deve ser registrada antes do início da obra ou atividade técnica exercida, certo? Existe uma particularidade para a questão de obras públicas, onde ele fala que poderia ser registrada a partir do 10º dia da liberação da ordem de serviço. Mas, mesmo assim, ele caracteriza lá, desde que não... Até o 10º dia, não? Isso. 10º dia... Mas, mesmo assim, ele faz uma ressalva lá na frente, desde que não esteja caracterizado o início da obra. Então, de jeito nenhum, pode ser. A única particularidade que tem com relação ao registro da RT se trata nas RTs de serviço de rotina, que são as RTs múltiplas, certo? Que são aqueles serviços que são realizados com periodicidade, certo? E essa relação é uma relação unificada pelo CONFEA, onde ele vai definir quais são as atividades que podem ser registradas como RT múltipla. Então, nesse caso, a RT múltipla ela pode ser registrada até o 10º dia do mês subsequente à atividade exercida. Uma especificidade, né? Mas a questão do registro da RT, muitos profissionais ele falam, os autuados, o cidadão, de forma geral, ele fala, eu estou da minha legalidade, porque eu estou registrando a obra, apresentei uma RT registrada
durante a execução da obra. Mas esse parâmetro aí de ser registrado durante a execução da obra, ele funciona só para a visão, para a obtenção do acervo técnico, certo? Porque se ela for registrada durante a execução da obra do serviço, o profissional, na hora que ele for solicitar a sua CAT lá, que é a certidão de acervo técnico, ele vai ser regido pela resolução 1025, certo? Agora, se a RT for registrada depois da execução da obra, posterior, vai ser regido pela resolução 1050, que vai ser referente à RAT. Muito bem. Acredito que ficou claro. Nesse momento, eu já falei no início, Arthur, de que a gente está em teletrabalho, mas que a fiscalização já voltou há algum tempo, alguns dias, né? E que a partir do dia 1º a gente vai voltar ao trabalho presencial. Mas como tem acontecido, como tem funcionado a nossa fiscalização nesse período de pandemia? Pronto, eu queria, inclusive, aqui agradecer a nossa chefe de fiscalização, que me prestou muitas informações a respeito desse trabalho, desse teletrabalho, nesse momento, né? Que é Melânia Ramalho. Então, as atividades de fiscalização, elas continuam ativas e atentas de forma a garantir, mesmo em meio à pandemia e isolamento social, o exercício legal da profissão. Então, aí, após a implementação do Programa Especial de Teletrabalho, houve um planejamento específico para as ações fiscalizatórias, no qual as áreas jurisdicionadas pelo CREA Pernambuco, ela foi distribuída entre os agentes fiscais para a realização de fiscalizações indiretas. Então, inclusive, presidente, é realizado aí um controle diário da execução dessas tarefas, né? Através da nossa chefe, Melânia, e da gerente, Aldenice Koga. E graças ao empenho de todos os colaboradores, os resultados estão sendo muito satisfatórios. Não só dos agentes fiscais, mas enaltecer também aqui o trabalho dos apoios, que a gente chama que são vinculados ao SECOF, que tratam ali de toda a tramitação dos processos. Faz todo o acompanhamento, desde a lavatura do processo até o caminhamento para as instâncias. Então, o que acontece? Em 17 de março de 2020, data qual foram suspensas as atividades de campo, e a presente data, tivemos um total de 3.662 fiscalizações. Quer dizer, um valor 57% maior em relação ao mesmo período do ano passado. E já em relação às denúncias, está sendo feita uma triagem para que aquelas que possam ser atendidas, sem necessidade de visita logo, certo? Dessa forma, cerca de 26% já foram registradas, já foram atendidas. Só como mais um dado para resumo, mais um dado importante aqui, Evandro, para apresentar, comparando com o ano 2019, e essa situação que a gente vive de pandemia, nossa situação do teletrabalho, em 2019, nesse mesmo período, de 17 de março a 18 de junho, nós tivemos 2.332 ações fiscalizatórias. E já em 2020, com pandemia, nessa situação especial de teletrabalho, 3.662. Estamos trabalhando, e eu tenho percebido isso, né? O teletrabalho nosso tem sido realmente muito eficiente. Toda segunda-feira eu recebo relatórios de todas as áreas e estou muito satisfeito. Apesar da peculiaridade do momento, a gente está conseguindo dar o nosso recado, promover o nosso trabalho visando o benefício da sociedade. Eu queria aqui cumprimentar algumas pessoas que estão aqui, o Marcos Chaprão, da EAMS PE, a Chile Melo, o conselheiro Mourã, Jaba Mourã, o conselheiro Rogério Carvalho também está aqui, a conselheira licenciada Roberta Menezes está aqui também com a gente, um abraço. Nosso inspetor Pablo Magalhães, lá de Caruaru, o Igor Murato também aqui conosco, a Élvia. É uma turma grande. Nós estamos com 71 aí, internautas. Daqui a pouco eu falo mais o nome de outros que estão por aqui também. Prestigiando a Rosmaria, a nossa gerente da GPI, de Políticas Institucionais, a Rosali Matos também, nosso colaborador, o Kepler, nosso fiscal lá de Caruaru, citei-o ainda há pouco, né? Vamos lá. O agente fiscal Max, ele sempre bate o ponto dele aqui também. Sim, eu não vi o nome de Maxwell aqui ainda, mas eu não estou conseguindo enxergar assim, prestigiando e aprendendo um pouquinho mais. Não, Max? De que Max está aí já?
Deve estar por aí, E sim. também, não só aqui no CREA Orienta, mas também no Terça no CREA, né? Ele está sempre Isso, presente. também, também. Quem está aqui dando boa noite é Evandro, a minha e a você, a tu é Valdir Costa, que é conselheiro federal, que está licenciado, que é candidato. Já Pronto. morando aqui novamente. A Isolda é nossa colaboradora, a poetisa, sempre está por Dona aí também, Isaldinha, nos prestigiando. Dona Isaldinha, poetisa. Isoldinha. Outra também que sempre nos prestigia, a Leilinha Lacerda está aí também, estou vendo aqui. Vamos lá. Daqui a pouco a gente cita mais alguém. Temos algumas perguntas aqui dos internautas, vamos ver aqui. Quais os profissionais que podem fazer parte da fiscalização integrada? Explica aí essa questão fiscal, profissional, inspetor e fiscalização integrada, Arthur, por favor. Quase deve ser dirigida, não? Botaram aqui integrada, mas acredito, talvez seja a Ceicinha Lira. Eu pediria que ela refizesse a pergunta, confirmando ou se seria... A integrada é aquela que é CREA e vários órgãos. A dirigida Que a gente é o falou. CREA, onde a gente pega vários fiscais e leva para uma mesma regional e dá uma, Na como diz o integrada ditado, dá tem uma a batida grande. participação. Da integrada tem a participação dos profissionais correspondentes às entidades que eles fazem parte, Isso. né? Eu já Além do responderia... corpo do CREA. Oi, Renato. Pode Então, falar, além do Arthur. corpo do CREA, que pode ser fiscal, inclusive inspetores contribuem muito também com essa nossa fiscalização. Nas Inclusive, orientações, né? Nas isso, orientações, né? nas orientações. Porque assim, às vezes, por exemplo, o conselheiro Jabas Mourão mesmo, anteontem, ele mandou uma filmagem para mim e perguntando o que é que ele poderia fazer, porque ele disse que localizou uma obra lá em Boa Viagem, que entendia que estava sem responsável, até que não tinha placa, estava tudo irregular. Eu digo, olha, só quem pode fiscalizar é o fiscal. Nem eu, como presidente, não posso. Nem a gerente da fiscalização não pode. Nem a chefe da fiscalização não pode. Então, assim, é denunciar mesmo. A gente tem um link no nosso site para denúncia e é importante que se faça essas denúncias, porque a gente, infelizmente, a gente não tem perna para tudo, né? Mas quando vem a denúncia, facilita também esse atendimento. Né? E a sociedade, né, tem um papel muito importante na contribuição da fiscalização do exercício profissional, né? Isso, justamente. Justamente através da denúncia, né? O CREA oferece na sua página inicial lá o serviço de cadastro de denúncias, certo? As possíveis irregularidades apontadas. Então, o cidadão ele acessa lá o site do CREA, creape.org.br, ele vai na aba lá de ambiente público e busca a aba lá em cima superior de denúncias. Então, ele vai fazer o cadastro da sua denúncia, ele pode ficar no anonimato, certo? Não precisa se identificar. Isso. O setor competente ele vai fazer uma avaliação da denúncia que foi feita para verificar se é válida para as nossas competências, certo? Se não for, a gente vai orientar o setor, o órgão competente para que ele possa fazer essa denúncia. E, sendo acatada, a gente vai promover a diligência de fiscalização no local para verificar as possíveis irregularidades apontadas e aplicar a lei que está à nossa disposição. Inclusive, tem uma pergunta aqui, como você acabou de responder, eu entendo. Como a sociedade pode contribuir com essa fiscalização? É dessa forma, né? Denunciando, né? Isso. E também prestando informações corretas na hora que está sendo fiscalizada, sem questão de proteção. E, infelizmente, como eu falei anteriormente, existem pessoas leigos, no caso, que eles acabam por acobertar algum profissional por ser conhecido. Senão ele perde todo mundo. Perde o profissional que não é valorizado e perde o leigo lá que não está tendo a segurança do acompanhamento do profissional na execução da sua obra. Olha, você falando isso, me fez lembrar, Arthur, nós temos... já fizemos várias vezes, tanto no Terça no CREA como no CREA na Estrada, uma palestra sobre responsabilidade civil e criminal, né, na engenharia. É importante que o profissional entenda isso. É um advogado, não é nem engenheiro, não, é um advogado que é nosso parceiro. Quero, inclusive, mandar um abraço para ele aqui, não sei se ele está aí assistindo. Doutor Ernesto Cavalcante.
Eu digo, aí ele dizia aí, presidente, como é que eu faço? Sou suave? Eu digo, não, dê um susto no fígado dos nossos profissionais, porque, na realidade, a gente precisa entender que a responsabilidade é muito grande e ela é criminal também, ela não é só civil, quando há um sinistro. Então, emprestar o nome, eu diria que é mais perigoso que emprestar um cartão de crédito. Exatamente. É muito mais perigoso que emprestar um cartão de crédito. Porque quando um profissional assina um ART e não sabe o que está acontecendo naquela obra, naquele serviço, ele está correndo um risco enorme, sem ter conhecimento, mas que a assinatura dele está lá, ele é quem é o responsável. Exatamente. É aquela coisa, quando dá tudo certo, ninguém fica sabendo de nada. Uhum. Mas basta dar errado alguma coisa que vai chegar nele. Porque não importa quem está fazendo. Esse profissional que fez esse acobertamento é quem é o responsável. Então, às vezes se fala muito, até de forma meio como de anedota, a questão do canetinha, mas não tem nada de anedota, não tem nada de brincadeira. Na realidade, o cidadão que se submete a isso, quando é por valores aviltantes, o cidadão não, o profissional, perdão, ele, na realidade, ele não está cumprindo com o papel dele, porque ele, quando se forma, ele faz o seu juramento de zelar pela sociedade, zelar pela profissão, zelar pelo seu trabalho. Ele está deixando de proteger a sociedade com um trabalho executado corretamente. Ele não está levando a economia devida para aquele cliente, porque terminam que fazem... Vamos falar de obra, de uma construção, que fica mais comum para todo mundo entender e perceber. Que gasta-se muito mais material do que o necessário para evitar que venha a ter problema. E ainda tem isso, ele tira a oportunidade de um colega que gostaria de atuar responsavelmente naquela obra, naquele serviço, e também sendo bem remunerado, que é necessário. A questão da remuneração, muita gente diz, não, eu não vou... A fiscalização nossa pega muita obra do leigo, porque é isso, é o cidadão que acha que não precisa de um engenheiro ou que o engenheiro é caro. Não, não é. A economia que o engenheiro trabalhando, não é só assinando, o engenheiro trabalhando numa obra, a economia que ele gera para aquela obra, falando-se de obra, é muito maior do que o que ele está recebendo de salário. Agora, as pessoas demoram a entender isso. E muitos profissionais aceitam ser aviltados, aceitam valores aviltantes, aceitam se submeter a essas situações, correndo muito risco. Termina que nem ganha o dinheiro que poderia ganhar com o seu trabalho honesto, eu vou dizer assim, né? E nem deixando o outro fazer. E ainda o risco dele é muito maior, porque quando ele está na obra, ele sabe o que está fazendo, está sendo feito. Quando ele não está, ele não sabe o que está sendo feito. Então, o risco dele é enorme, pode não estar enxergando isso, mas na hora que der um problema, e a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, a lei está sendo levada a cabo, né? Quer dizer, as fiscalizações levam, e depois vem a justiça também, quando tem sinistro. Então, assim, cuidado com o que está assinando. Não assine se você não sabe o que é que tem lá. Esse é até não é um recado, mas assim, é um alerta que eu dou, né? E até, Evandro, nesse ponto aí, o leigo, certo? Com essa Sim. visão que não contratar um profissional achando que vai gastar valores exorbitantes, ele não tem ideia do perigo que ele está correndo. Ele lá Certo. contrata um faz-tudo, certo? Achando, muitas vezes eu até digo, o faz-tudo lá, ele está superdimensionando a obra, ele está como se fosse matando uma barata com uma bazuca, muitas vezes. Está gerando muito mais custo do que teria se tiver um acompanhamento de um profissional legalmente habilitado. Muito bem, justamente. Olha, a gente falou de FPI aí e tal, você já citou é porque tinha outra pergunta aqui, mas você já respondeu, é onde normalmente se faz as FPIs, né?
Isso. Você teria alguns casos aí, digamos, específicos, assim, da gente citar, que eu diria assim, que chegou a vocês na fiscalização, casos vividos pela nossa fiscalização que são importantes, seriam importantes a gente mencionar aqui? Bem, Bruno, eu não tenho caso específico aqui em mãos com relação a esse tema, mas assim, aproveitando o tema que foi proposto aqui também, que foi abordado da fiscalização preventiva integrada, que eu vejo como modelo, um modelo que cumpre o nosso papel como instituição em favor da segurança da sociedade. Então, se a gente considerar que na fiscalização preventiva integrada, a CELP, ela fez eliminação de 400 pontos de risco nas instalações elétricas. Tá cortando o teu áudio. Arthur, volta só um pouquinho aí, por favor. Tá cortando o seu áudio. A sua conexão. Veja se normalizou, por favor. Pronto? Para mim agora, tá voltou. Okay. Retome aí, pronto. por gentileza. Eu estava falando assim, como a gente tem abordado o que eu considero o melhor modelo que a gente tem de fiscalização, que é a FPI, porque ela cumpre o nosso papel como instituição a favor da segurança da sociedade. Se a gente considerar que nesse evento, esse carnaval, a CELP eliminou 400 pontos de riscos, certo? Nas instalações elétricas provisórias. A Defesa Civil, ela interditou 96 imóveis que seriam utilizados lá para, como se fossem camarotes para o desfile do Bloco do Galo da Madrugada, certo? Então, se a gente considerar toda essa atuação aí, que foi coordenada pelo CREA Pernambuco, na FPI, inclusive a atuação do CREA, exigindo que nas montagens da estrutura lá tivesse um profissional legalmente habilitado, se a gente considerar toda essa estrutura que foi fiscalizada, com certeza são exemplos aí de vidas que foram salvas. Muito bem. É exemplo de salvar vidas mesmo. Muito bem, Arthur. Arthur, eu queria aqui inserir aqui algumas... Por exemplo, nós temos algumas ações também a nível federal, né, que estão aí previstas, né? A gente poderia falar aqui sobre as ações de fiscalização nos hospitais, também levantamento das barragens, né? E a gente tem até um caso aí triste que a gente pode citar aqui depois também, né? Que é aquele caso da cervejeira lá de Minas Gerais, né? Mas nós temos uma demanda aí que foi criada pelo CONFEA, né? Sobre a questão que a gente tem até o final de 2021 para fiscalizar todos os hospitais do estado de Pernambuco, né? Aliás, cada CREA do seu estado, né? Isso. Essa é a recomendação aí. Recomendação Tá não, determinação. Estou ouvindo. Isso. Voltou agora. Pronto. Essa determinação do CONFEA, né? Visando aí a fiscalização. Está travando. Isso. Determinação do CONFEA, visando aí que o CREA acione a sua fiscalização nos hospitais do estado, certo? Eu queria dizer o seguinte, esse tipo de ação fiscalizatória nos hospitais, ele sempre foi desenvolvido pelo CREA, já foi fiscalizado. Inclusive, posso citar aqui o nome de um agente fiscal que era responsável por essa fiscalização específica nos hospitais, que é o Ricardo César, né? Então, dentro do planejamento da nossa gerência de fiscalização, nós temos alguns fiscais específicos para determinadas áreas, certo? Então, essa área já era bem atendida. Eu creio que a gerência de fiscalização tem em posse aí todos esses dados aí referente a todos os hospitais, o que já foi feito, o que precisa ser feito, para atender a determinação do CONFEA. A gente tem até 31 de dezembro de 2021. Quando eu digo a gente, são todos os CREAs, cada um, logicamente, no seu estado. Fiscalizar 100% dos hospitais. Essa é mais uma atividade. Tem a questão também, levantamento de barragens, né? O CONFEA criou um grupo de trabalho e está sendo feito também esse levantamento de todas as barragens dos estados, né? Para que a gente efetue uma fiscalização também mais adequada, né? Mas, olha, eu quero lembrar que nós temos Pernambuco, e também foi na nossa gestão. Na nossa gestão, nós criamos a fiscalização dirigida, foi logo no primeiro semestre da nossa gestão,
primeiro semestre de 2015, e ela vem sendo ampliada. Ela passou, a partir de 2000, fizemos 7 fiscalizações dirigidas em 2015. Em 2017 já estávamos fazendo 28. O ano passado, como você mesmo já citou, foram feitas 31. Então, assim, outra ação de fiscalização que nós começamos aqui, e eu quero mandar um abraço aqui para Fábio Gilney, que eu já vi que ele está aqui, já passou o nome dele aqui. Foi até uma ideia de Fábio Gilney, que é o chefe da fiscalização lá na Regional de Petrolina, hoje. Foi uma ideia dele. Nós começamos a fiscalizar os assentamentos rurais. Nós somos pioneiros também nisso. Vários CREAs, outros CREAs já fazem isso também, mas depois do nosso modelo aqui. Então, e foi uma ideia do Fábio Junei, que eu abracei logo de primeira mão, e que também, né, Arthur, tem dado um bom resultado, né? Na nossa Isso. E a Câmara de Agronomia tem dado suporte a esse tipo de fiscalização, elaborando normas certas, pertinentes a esse tipo específico de fiscalização, que vai na assistência técnica, desde a produção rural, questão do agrotóxico. Então, tudo voltado para a assistência dos assentamentos. A Câmara de Agronomia elaborou alguns normativos para que fossem seguidos pela fiscalização. Muito bem. Então, assim, Pernambuco, mais uma vez, aí se sobressaindo. Nós temos aqui também a presença de Renata Dubê, nossa colaboradora, a nossa gerente de RH, Simone, Estela. Temos aqui, estamos com 70 internautas aí. Um abraço a todos. Eu não consigo enxergar nada. O Luciano pergunta aqui, Arthur, o profissional que registra as suas RTs múltiplas no mês subsequente, até você já falou sobre isso, mas recebeu um auto de infração antes do registro no CREA, essa multa é devida? Eu estou entendendo que é assim, ele tem um prazo, você falou até quantos dias no mês subsequente? 10 dias. 10 dias no mês subsequente. Se dentro desses 10 dias, é isso que eu estou entendendo que é a pergunta dele, ele foi autuado. Então, essa multa é devida? A pergunta dele é essa. Olha, se o tipo de atividade ou prestação de serviço ou execução de obra está dentro do rol das atividades que são consideradas de rotina, que são ele fala assim, né? Suas RTs múltiplas do mês. Então, estaria. Isso. Se é múltipla, eu entendo que ele está falando desse caso, né? Porque ele pode também fazer o RT e, como existe, o profissional lá é responsável pelas suas informações na RT, certo? A análise é automática, não é? Da RT. Então, como exemplo também, muitas vezes o profissional, ele registra um RT onde ele não tem atribuição para executar tal atividade. Então, por isso que eu estou falando, se realmente for o caso de ser considerado um RT referente a uma obra, que ela é considerada um RT um serviço de rotina, periódico, que é uma relação objeto unificada, certo? Uma relação unificada, essa questão. E as câmaras, elas propõem também algumas atividades ou serviços que podem ser consideradas RT de rotina, serviço de rotina, e encaminham para o CONFEA que eles vão aprovar e vão atualizar essa relação. Mas se o caso for esse que o internauta aí está falando, com certeza o auto é indevido. Luciano. O Luciano. Então, Luciano, nesse seu caso aí, exposto, o auto ele foi lavrado, certo? Ele vai sofrer uma análise, certo? Você será notificado a ciência através do AR. O processo será instruído e encaminhado à Câmara com essas instruções aí, visando o cancelamento em função da sua improcedência, né? Já que a 1025 ela garante esse direito ao profissional para fins de registro de RTs múltiplas. No 10º dia, o mês subsequente à atividade que é desenvolvida. Então, sendo RT múltipla e ele foi autuado dentro desses 10 dias, essa multa tem que cair, né? Era indevida, né? Eu quero fazer uma correção. A nossa gerente de RH, Simone, botou aqui. Simone, GRH, eu estou achando que eu devo ter dito outra gerência dela, então. Se foi, desculpe. Simone é a nossa gerente de RH. Arthur, nós estamos aqui faltando apenas 5 minutos para cair. Então, eu vou lhe fazer uma última pergunta aqui, que é do conselheiro Alexandre Valença, que é engenheiro mecânico. Como estão as fiscalizações em lavanderias no Agreste? Faça isso em 1 minuto, por favor. Pronto, esse tipo de fiscalização, ela também é uma meta da nossa fiscalização, através do planejamento da nossa gerente Aldenice Koga, certo?
Então, estão sendo mapeadas aí todas as cidades, certo, do município do Agreste, que tem esse tipo de atividade, e estão sendo abordadas. Infelizmente, a gente teve essa parada aí da visita em loco em função dessa pandemia, mas estamos retornando aí com a fiscalização em loco em casos excepcionais, não é isso? O senhor mesmo falou. E Isso. até mesmo em locais em que o município autorizou a execução de serviços e atividades afins ao sistema. Então, Muito bem. retomaremos esse trabalho aí. Arthur, eu quero agradecer aqui a sua participação, né? Agradecer aos nossos internautas aí e dizer que é esse o objetivo do CREA Orienta, é orientar, como o próprio nome diz, é trazer informações, receber as indagações aí e para buscar responder da melhor forma possível. E é isso aí. O CREA Pernambuco cada vez mais buscando essa interação com os profissionais e com a sociedade, para que a gente possa exercer o nosso papel da melhor forma possível. Hoje é o quinto CREA Orienta, né? Nós já falamos aqui sobre ART, sobre CAD, sobre salário mínimo profissional. É o quinto, porque foram 2 dias de ART. Vamos falar aqui sobre vários outros temas e é esse o nosso papel. Eu estou satisfeitíssimo com a participação que temos no CREA Orienta, bem como também no Terça no CREA online, né, aqui pelo Instagram, e dizer que isso nos fortalece, isso nos anima para continuar e para buscar cada vez mais prestarmos um melhor serviço para os nossos profissionais, enfim, para a sociedade. Então, Arthur, Só uma deixa aí para última você. observação. Sim, volto a palavra para você agora, para a Agradeço, gente poder então. Então, encerrar. agradecendo a oportunidade, presidente, todos que participaram da live, nossos colaboradores lá, os amigos lá do CREA, que brevemente estaremos juntos, né? Setor de Isso, SECOF, setor de Deus quiser. fiscalização, nossa gerente. E uma única observação que eu gostaria de trazer aqui no fim, Evandro, é que a gente tem que reconhecer que o sistema sempre deve ser aprimorado constantemente, certo? O sistema com a FECREA, ele deve ser aprimorado constantemente. Lógico. Isso. Mas os princípios do sistema estão sempre estiveram a favor da sociedade. Muito bem. Perfeito. Perfeito, Arthur. Então, dê o seu tchau aí para a turma. E mais Valeu, uma vez, obrigado. obrigado. Agradeço. Muito obrigado aí, Tá pessoal. bom. Um abraço. Boa noite Abraço, a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. se Deus quiser. Amém.